Show Business de hoje, nós vamos receber a empresária Luísa Trajano, criadora do Magazine Luiza, que tem muito a nos contar, especialmente no seu trabalho, o trabalho que ela tem feito com a micro e pequena empresa. Ela tem feito um trabalho extra Magazine Luiza e que parece que vai muito bem para o Brasil. Luísa, desde que o Brasil reconquistou a democracia e os processos democráticos, a gente vem vendo muito embate, né? Nós somos uma jovem democracia de novo, mas há muito embate, né? No governo Collor, no governo Fernando Henrique, governo PT, Lula, Dilma, enfim, bastante confusão. Eu queria saber se, num momento desse, existe uma coisa chamada esquerda, direita ou centro. Como é que você define isso? Tem um amigo nosso, o Nizam Guanais, que ele tem uma frase em inglês que ele diz o seguinte, que não existe left or right, quer dizer, não existe esquerda ou direita. Que o que existe hoje é right or wrong, quer dizer, é o certo ou errado. Você acha isso também ou ainda esses conceitos são muito fortes? Como todo momento difícil, que é um momento de crise, o pessoal tem me perguntado, esse dia eu estava com a Miriam Leitão, quanto é que eu falei que eu já vivi todas, o Collor tirar o dinheiro, apagão, o pessoal espirrava lá, nós íamos para UTI, cruzeiros muda para cruzado, enfim, todas as crises. A do Collor, então, que ele tirou todo o dinheiro de circulação. Hoje, inclusive, ele está nos jornais pedindo desculpa por isso. 30 então, assim, anos depois. 30 anos depois. Mas essa crise não é nada parecido. E a gente tem um único inimigo, que é o vírus, né? É um inimigo que não é uma causa, é um inimigo que é uma doença, né? Que pregou no mundo inteiro. Então é uma crise forte, como todas as crises, e essa é uma das mais, eu acho que eu costumo dizer que nem o produtor de cinema, que podia pensar numa catástrofe, não pensou nisso, que um vírus fosse fechar Nova York, que um vírus fosse fechar a Disney. Você sabe que eu ajudei no Comitê Olímpico Rio 2016, e 2 meses antes, gente, vocês não imaginam que tudo está pronto, adiar uma Olimpíada, fechar Roma, fechar os museus todos, né? E as lojas de Nova York, então, que a gente, quando vai para lá, o que gosta é que sábado, domingo, feriado, está tudo aberto, de repente está fechado. Então, acho que ninguém esperava por isso. Então, é uma crise que vai dar muita consequência. O Brasil já estava com 13 milhões de desempregados. Isso vai crescer. O que eu tenho feito como líder cidadã e trabalhado muito é, junto com o governo, com o Ministério da Economia, desde o segundo, terceiro dia, é ver as medidas, porque numa economia de guerra, você sabe disso, o governo, a União tem que pôr dinheiro, que senão piora mais, independente de PIB, de moeda, independente de tudo, ele tem que pôr dinheiro. Então, junto com o IDV, eu comecei a trabalhar, te confesso que eles foram abertos para que a gente tivesse as medidas certas, porque o varejo sempre sabe o que acontece na ponta. Principalmente, Sônia, eu visei muito a pequena e a média empresa, porque ela dá muito sustentáculo de emprego em qualquer país. País que é civilizado é PPP, pense primeiro na pequena. Então, trabalhei muito junto, primeiro e eles foram muito abertos para receber, não só IDV, como outros, primeiro para trabalhar realmente o que valia a pena, depois para fazer essas medidas saírem, e saiu num tempo rápido, as medidas foram boas, não teve muita nem oposição de que falar, mas depois, assim, o próprio governo divulgou mal as medidas, e aí eu criei um quadro que eu vou te mandar, Dê para. Então, assim, porque eu conversava com o empresário, ele não sabia como que era o fundo de garantia até agora, como que ficou, como que é férias até agora. Dê para. E comecei a distribuir isso, e me abrir para falar com a imprensa, tanto grande como pequena, com Life grande, com empreendedora lá no Piauí, lá em São... Estou trabalhando até às 10 da noite para poder trabalhar. Depois, aí o problema é chegar esse dinheiro até os bancos. Não, e o problema também é o cadastro. Eles criaram o dinheiro, mas normalmente o governo ele tem fundo que garante a inadimplência. E ele garantiu algumas e outras não, que eu acho que ele também está certo. Mas hoje eu estou muito feliz porque eu trabalhei junto. Quer dizer, eu fiquei muito atenta com a senadora Kátia, que o Congresso aprovou semana passada,
16 bilhões para pequenina empresa, não é? Porque essas medidas aqui, só uma fortaleceram a grande, que foi a trabalhista. As outras tudo foi para a pequena e a média. Eu fiquei muito feliz. Mas a pequenininha não estava entrando nesse rol. E olha que legal, hoje aprovar, aí foi para o presidente sancionar, ele tirou duas coisas, que uma prejudica, porque o cadastro está a mesma. Então, a proposta que a senadora Kátia me falou, é que tinha que aprovar independente de ter inadimplência ou não. Mas aí achou que isso era difícil e colocaram. Mas olha que legal, os bancos podem emprestar, mas as cooperativas, as fintechs também podem emprestar essa medida, e são 15 bilhões. Então, assim, mesmo que o banco seja mais rígido, e aí 85% da inadimplência é financiada pelos fundos. Então, as pessoas vão se vender mal, perde 15%. Tenho certeza que isso aqui vai dar uma alavancada. Você brigou muito por isso? Como é que foi isso Olha, semana passada? Não é nem brigar. O que a gente está é apoiando profundamente a pequena e a microempresa. Então, a gente telefona, eu estou falando com o presidente do BNDES, vai sair uma parecida para o BNDES, porque se o governo não colocar o Banco do Brasil a fazer isso, a Caixa Econômica não tem estrutura a não ser imobiliária. Não adianta, lá é burocrático. Eu sei que em 2008, 2009, o Banco do Brasil contribuiu muito. É o que nós estamos falando. O presidente do BNDES, ele não pode emprestar diretamente. Ele tem que emprestar via bancos. E aí tem a inadimplência dos bancos. Os bancos também estão sem previsibilidade da abertura dessas lojas ou não. Então, assim, da reativação. Agora, Luísa, fala um pouquinho sobre você. Você, quando recebeu esse impacto que você teve como presidente do Conselho, participar das medidas que vocês tomaram, qual foi a sensação que você teve? Falava, meu Deus, vou ter que fechar tudo, vai ser só no online, como é que eu vou manter as vendas, como é que eu vou manter meus funcionários? Eu estava para receber prêmio em Nova York, você sabe, da Câmara de Comércio dos Estados Unidos. Eu estava indo para Boston para falar com os jovens, eu estava com uma agenda super lotada, mas eu me adapto facilmente àquele momento. Eu sou muito de viver intensamente o que eu estou vivendo. Eu trabalho um pouco comigo, resgato o meu propósito, eu consigo viver aquele momento. Se eu estou com você agora, hoje eu já estou desde as 9, Sebrae, o governador com o IDV, depois eu fiz uma live com o Geraldo Rufino, depois eu participei, então assim, estou até às 8, mas eu me treinei a viver intensamente cada momento. Então, no começo eu assustei também, pegou a empresa muito bem, eu tenho que te confessar, por quê? Porque você sabe que o Magazine Luiza é uma das empresas mundiais que saiu do físico e conseguiu, sem perder o físico, montar o digital. Porque normalmente as empresas muito grandes, Mercado Livre, Amazon e Alibaba, eles nasceram do digital. E nós não, nós inauguramos 150 lojas físicas o ano passado. Nosso balanço mostra que o ano passado nós crescemos 50% para o digital e crescemos 30% em físico. Então, a gente é uma coisa muito forte nisso. E a gente é uma empresa que você sabe, você analisava balanço, empresa que nunca pagou atrasado, que nunca foi nada, mas eu trabalhei muito apertada de balanço, porque eu sempre comprava rede e tal. E agora, a família vendeu 10%, faz acho que um ano, e colocou dinheiro na empresa. Então, assim, a gente colocou 4 bis para dentro, e a gente estava com o digital. Então, isso nos pegou no momento que a gente estava com fluxo de caixa bom, né? E capitalizado e digital. Nosso montador vai na tua casa hoje com o mobile. Os nossos 2.000 carreteiros usam o mobile. Os nossos vendedores, você chega nas lojas, eles já recebem tudo no mobile, até o cartão de crédito. Então, enquanto o mercado não acreditava nisso, nós fomos criando laboratórios. Luísa, e as lojas físicas? O que aconteceu com elas? Peraí, eu vou te falar. Então, eu vou chegar lá. Então, assim, o que eu quero te falar é que, de repente, fechou as 1.100 lojas. Essas 1.100 lojas representavam por 50% ainda do faturamento, porque nós ainda já estávamos com 50%, 60% no digital. Mas o que eu achei mais legal, que o nosso pessoal podia falar, puxa, nós estamos na frente de todo mundo, nós hoje somos digital, a Magalu tem uma cara digital, nós temos um marketplace com mais de 20 mil, 30 mil pessoas que vendem produto através de nós, e nós temos... então a gente estaria... Não, Sônia, eles pararam tudo.
como eles não tivessem nada. Em 5 dias eles fizeram o que trabalhou em 50. Eles trabalhavam dia e noite, eu fiquei muito orgulhosa dessa nossa equipe, e eles criaram o Parceiro Magalu. Em 5 dias, adaptaram o Magazine Você. O Parceiro Magalu, o que é isso? É aquele autônomo que está em casa, desesperado, ele pode entrar no www.parceiromagalu.com.br. Em 15 minutos ele aprende, através do seu WhatsApp, de tudo, a vender produtos para o Magazine e ganhar uma comissão. Então foram 160 mil. Muito boa essa ideia, né? Muito boa essa ideia. Então, foi ótima, né? Então, isso que eu estou falando é porque não dormiram sobre o louro, nós estamos na frente, não. Trabalharam, o Frederico ainda fala, 50 semanas em 5 dias. O que é levar 50 semanas em 5 dias? E aí eles trabalharam muito e lançaram o Parceiro Magalu, também para aquela pequenininha, porque para você entrar no marketplace, você tinha que ter alguma coisa, ou tinha que te orientar para você ter uma página na internet, ou para você, enfim, você não entrava tão simples assim nos marketplaces. E eles criaram o Parceiro Magalu, tanto para o vendedor, que é o autônomo, como criou para aquela lojinha pequena ou grande que nunca tinha mexido no digital. E eles, então, entram no www.parceiro Magalu, em 2 horas eles põem a loja dele pendurada no nosso marketplace. Entraram mais de 30 mil lojas. Então, e foram muito rápido, em 5 dias isso estava no ar. E aí nós recebemos 30 mil, fizemos uma parceria com o Sebrae, que é o Sebrae Nacional, e o Sebrae está ajudando a gente, nós estamos ajudando ele a digitalizar os seus clientes, e nós estamos ajudando, e ele está dando... O Sebrae tem um acervo pedagógico maravilhoso e a gente está dando todos os dias, todo o dia curso para ensinar a mexer. E aí, o Parceiro Magalu, que é o vendedor, ele só ganha comissão, ele não paga nada. Quando ele vende, ele ganha. Nós já temos muita gente que fala, Luísa, salvei meu café, salvei isso. E o outro, que normalmente... O outro não paga nada para estar lá dentro, ele só paga como ele vende. Mas o que acontece? Em qualquer marketplace, você paga 10% a 12% de comissão sobre o seu produto. O Magazine, durante 90 dias, está fazendo 3,99. Então, ele só paga quando ele vende um produto. Agora, para aprender, para estar lá dentro, para fazer tudo, ele não paga nada durante esses 90 dias. Então, foi um trabalho muito bem feito para o Brasil. E eu fiquei tão tranquila. Além disso, eles cuidaram muito da saúde. O Frederico tem, dentro da Luiza Lab, uma equipe só para dar, que trabalha cidade por cidade, como que está os hospitais e a curva lá dentro. Ele manda abrir, mas o nosso índice mostra que aquela cidade não está preparada para abrir, ou porque cresceu a evolução das doenças, ou porque o hospital não está preparado, a gente não abre. Então, assim, o que eu fico falando é que você pode cuidar da saúde e também olhar a economia. Agora, a saúde é em primeiro lugar, gente. CPF você não adquire outro. Luísa, como é que está sendo o consumo especificamente do Magazine Luiza? Você reparou em alguma mudança? As pessoas estão comprando mais, menos? Estão com vontade de comprar? Eu acho que o pessoal que ficou dentro de casa, o pessoal que ficou de casa comprou muito, Sônia. A gente consegue bater a venda física e online agora em maio, como tivesse aberto as lojas de tanto que cresceu online. A gente vai crescer em relação a maio do ano passado. Nossa, Luísa, isso aí é um feito. O pessoal começou a comprar aspirador, comprar coisa, porque a dona de casa estava dentro de casa, roupa para ginástica, produtos de esporte, muitos jogos para as crianças e muito pacote de supermercado. Como a gente vende através do seller, tudo que não era perecível, a gente vendeu de parceria ou com o supermercado ou diretamente a Unilever, a Nestlé, então através do nosso marketplace. Porque hoje o Magazine Luiza vende de tudo, né? Vende bebida, através dos sellers. Luísa, me diz uma coisa, em termos de salário, de funcionários, você... mandou alguém para casa ficar um tempo, você diminuiu o salário, como muitas empresas estão fazendo. Você fez alguma mexida nesse sentido? O que a gente fez em primeiro lugar? Em março, toda a alta diretoria executiva, nós já diminuímos até 80% dos salários. Primeiro foi março, todos nós. Isso eu acho que já diminui, você já gera mais emprego.
Segundo, imediatamente, com o apoio deles, eu entrei no não demita, para durante 90 dias a empresa não demitir ninguém. Mesmo as 400 pessoas que já estavam prontas para ser demitidas, depois de 2 ações, 3, já estava na fila para ser. Que a gente faz isso 2 vezes por ano, quando as pessoas... Suspendemos. A única coisa que nós não fizemos foi contratar quem estava em contrato de experiência. Aí a gente não registrou. Mas, em compensação, a gente deu R$1.000 para cada um, que não era pouco, para que eles, além de todos os direitos deles, para poder. Então, assim, eu entrei na campanha de não demita por enquanto, né? Aí depois, a primeira providência foi dar férias. Demos férias para todo mundo, porque eu falava muito para a pequena empresa. Férias, gente, é você mexer no seu fluxo de caixa, mas não no seu custo. Você está antecipando o que você vai dar amanhã. Então, aproveita. Aí muita gente falava, Luísa, mas eu não tenho férias vencidas. Eu falava, mas as medidas dão condição de você usar 65. Porque as pessoas... Então, você pode dar férias até para daqui a 1 ano que está para vencer. Essa foi a medida que ajudou também. Agora, teve uma coisa. A partir de 1º de maio, todos que ganhavam acima de 3.500 sacrificaram 20% no mínimo do seu salário. Porque era uma rede que todo mundo tinha que ajudar para não mandar ninguém embora. Não sei se eu estou me fazendo entender. Tá. Então, esse foi a medida... Assim, mas... esse foi o Magazine Luiza, tá certo? Eu contei o Magalu. Agora estão abrindo as lojas, a gente está vendendo muito no .com, então a gente está trazendo também os nossos vendedores, como ele tem celular, eles vendem de casa, tem vendedor que já vendeu R$600 mil só da sua casa, porque eles têm o mobile. Então, assim, a gente já estava bem digitalizado, né, Sônia? E a gente só fez algumas coisas para facilitar o mercado. Bom, Luísa, vou ter que te interromper aqui só um minutinho para a gente voltar já. Já estão me avisando aqui que nosso tempo está estourando. 1 minutinho só. Sabe o que eu queria te perguntar? Quais são as principais dificuldades dessas pequenas empresas? O que você vê hoje? É o fluxo de caixa? É pagar o funcionário? É fazer um acordo com o funcionário nesse tempo que elas estão paradas, que elas não podem funcionar? Quais são as principais dificuldades e as soluções que você sugere para elas? Olha, eu tenho trabalhado muito, principalmente para as pessoas tomar cuidado com o fluxo de caixa. Eu já fui apertada, eu sei que quer depender, e as pessoas, muitas vezes, elas não cuidam muito da venda, porque é tanta coisa que elas têm para cuidar que elas não focam. Então, elas têm que focar na venda, e se tiver 2, 3 equipes, e no fluxo de caixa. O que é o fluxo de caixa, gente? Não é o que entra dentro da minha gaveta, porque é o que sobra do meu lucro, com o meu lucro, menos as minhas despesas. E aí eu tenho que ver o que eu tenho que pagar. Fluxo de caixa, Sônia, quebra uma empresa em 7 dias. Então, eu trabalho muito isso, orientando, que primeiro tem que vender, senão nem fluxo de caixa não tem. E muitas donas de loja ou de negócio têm medo de sair vendendo. Fica envolvida com a operação e não sai. E depois que ela tem que cuidar. E para isso, eu tenho falado em todas elas, a gavetinha sua pessoal não é a mesma sua da empresa. Então, o Magazine Luiza já foi muito pequeno, tinha 2 famílias, como tem até hoje. Nós nunca tiramos um produto do Magazine sem pagar. Nós nunca fizemos isso. A gente nunca misturou as 2 coisas. Nunca paguei uma empregada. É uma cultura... E eu acho que é uma falta de conhecimento, por isso que eu tenho que tratar. Gente, não mistura as gavetinhas. Você tem que ter o seu salário, que é onde você paga as suas despesas, e não pode matar a galinha de ovos do ouro. Então, a família sempre teve muito respeito à instituição. Isso eu tenho orientado muito, que muitas vezes mistura o seu dinheiro pessoal com o dinheiro da empresa, não sabe o que ganha. Então, isso eu acho que é uma... E até faz parte, mas você tem que procurar ter conhecimento e fazer acontecer, pôr na prática. E tem muito curso aí, já tinha. Eu acho que agora as pessoas estão vendo a necessidade de ter o conhecimento e de fazer acontecer. Porque também não adianta ficar pensando. Por exemplo, quando saiu essa coisa, eu estou em Franca, né? Magazine é de Franca. Aí as boutiques falaram, Luiz, e agora? Na hora eu falei assim, entra pesado em presente de aniversário.
porque a gente está fechada, uma amiga faz aniversário, a gente quer levar um presente, mandar um presente até ela. Bola um cartão. Os restaurantes, falei, entra no delivery feio, mas entra, de domingo a domingo, avisa, usa você mesmo telefona para as pessoas. E tem muita experiência aqui super positiva. Há muitos anos você vem trabalhando, você fez esse TCC, e nos últimos anos você tem se dedicado a causas externas. Agora, por exemplo, em ajudar o médio, pequeno e microempresário. Você tem uma vontade de entrar para a política? Você tem um sonho de fazer alguma coisa mais na área pública, não só na privada? Porque na privada você ajuda a pública, mas você ainda é da iniciativa privada. Não, Sônia, eu vou só te falar uma coisa. Há 6 anos atrás, você sabe, a gente montou o Grupo Mulheres do Brasil. Nós estamos hoje com 45 mil mulheres em 20 países e estamos em 55 cidades. Eu nunca me filiei a nenhum partido político. Ninguém, se você estudar as grandes revoluções, nasceram da sociedade civil. E eu sempre te falei, já nesse programa, que Mulheres do Brasil ia ser o maior partido, o maior grupo político apartidário. Nós fazemos 6 anos que a gente trabalha 18 comitês. Por exemplo, saúde, a gente trabalha varejo, que é ir no posto de saúde, mas eu já prego que o SUS é o melhor sistema de saúde para países a mais de 100 mil habitantes. Há 3 anos em todo lugar que eu vou, todo lugar, porque a gente estuda políticas públicas. A gente isso, né? Não, eu acho, peraí, vou chegar lá. O que eu acho é que a sociedade civil, é isso que você me perguntou, você pretende ter cargo político? Não, porque qualquer pessoa que entrar lá vai ser engolido por essa máquina que existe. Vai ser engolido, não tem jeito, você entra com partido. E eu não estou contra, tem muitos políticos bons, tem muita pessoa que trabalha no governo bom. O que eu acredito e que eu estou trabalhando junto com muitas mulheres há 6 anos e agora eu não tenho limite, nós vamos para 70 mil, é a sociedade civil assumindo o país como seu. Então, assim, quem vai enfrentar, quem vai trabalhar muito, fazendo propostas e com 70, 80 mil pessoas, e agora a gente vai montar os Jovens do Brasil, que é menino e menina, que é homem, depois eu acredito numa sociedade civil que assume o país, as grandes revoluções, porque não vai ter um Deus ou uma pessoa, por mais que eu seja uma ótima gestora e gosto do Brasil, eu não vou conseguir fazer se eu não tiver uma sociedade civil organizada. E essa tragédia deu 2 coisas muito boas para a gente, infelizmente. Ela deu a cultura da doação, que o país não tinha nenhuma, não só as famílias estão doando, como as pessoas mais simples estão ajudando, porque senão o país ia passar fome mesmo, porque as pessoas não tinham dinheiro para comprar comida no outro dia, e ela está dando uma cultura da solidariedade e, mais importante, eu nunca vi tanta gente preocupada em apoiar pessoas que ajudam a empresa, que ajudam o Brasil, em resgatar que o país é seu. Pode até ser que não dá, mas eu estou recebendo tantas coisas, e você sabe que eu faço isso há muitos anos, eu tenho um grupo há muitos anos, o Magazine sempre foi se comprometida, a devolução, então assim, está nascendo, Sônia, aquilo que eu já falei várias vezes no seu programa, um pouco de mais de pertencimento do país a seu. O país a gente só... que não adianta eu ficar cobrando os políticos, que não vai aparecer nenhum santo que vai fazer tudo, bater as varinhas lá e resolver. A gente tem visto isso, gente. A gente tem visto. Eu tenho pedido ontem, se eu sentar no meu Instagram, eu escrevi nos WhatsApps todos de líderes, que eu estou em vários WhatsApps que criaram aí de principais. Eu escrevi, a gente tem só um inimigo, o vírus. E que nesse momento eu fico muito triste, além da gente ter uma crise econômica, uma crise de saúde fortíssima, nós temos uma crise política, onde todo mundo tem que estar se unindo, gente, para sair desse momento, para sofrer menos, porque vai ter um período difícil. Eu estava te falando, agora existe uma euforia. Você abre as lojas, está vendendo quase tanto quando fechou. Mas a gente sabe que quando começar o desemprego, e quando começar isso, vai ter uma baixa e que a gente vai sair. E aí eu te respondo, as empresas que levaram mais seriamente esse momento vão conseguir sobreviver. As que ficaram em depressão, esperando alguma coisa, não vai conseguir. É difícil, como em todo momento, depende muito da sua atitude. Luísa, você citou a sociedade civil, né?
Você acha que esse problema de falta de engajamento da sociedade civil é uma coisa exclusiva do Brasil? Que isso está melhorando e a gente está vendo nessa crise, como você disse, infelizmente, mas estão vendo as pessoas participarem nessa crise? Ou é uma coisa internacional? Todos os países têm esse tipo de problema ou não? Os menos desenvolvidos têm mais esse tipo de problema? O que você acha? Eu acho que o Brasil tem muito pouco tempo de democracia. E a gente até nem valoriza tanto quando pede para tirar a democracia, que seja 10% da população. Então, democracia, você sabe que é um exercício. Então, entrou esquerda, depois entrou direita. É um processo que você vai experimentando, que não pode abrir mão da democracia. Porque a democracia é assim... Não quer dizer, nessa união, eu não queria que todo mundo tivesse a mesma opinião. Eu queria que todo mundo remasse para a mesma direção. Era salvando o Brasil. Os três poderes, inclusive? Os três poderes? Três poderes. Os três poderes, o governador, os governos, o presidente da sociedade civil. O que eu senti em alguns países que eu tenho mais relacionamento, por causa até de mulheres do Brasil, por exemplo, a França. O presidente não estava bem de Ibope. Mas eles podem brigar entre eles, mas quando eles tomam medida é todo mundo junto. Portugal, então, deu um exemplo. Portugal entrou em confinamento antes de todo mundo. Portugal ficou mais tempo em confinamento, sem ter muita doença, teve pouquíssimas mortes. Mas se você vê um depoimento da oposição, que lá a oposição é direita, né? Da oposição, ele falou, não tem... Eu fiquei emocionada. Ele falou, aqui nós não temos... Falou para o primeiro-ministro, lá não é presidente, gente, é primeiro-ministro. Aqui não tem partido da oposição nesse momento. Nós temos que lutar contra esse vírus. Nós temos partido, estamos juntos, desejamos sorte e estamos juntos com vocês. Então, assim, o que eu sinto é que nesse momento eu fico triste de ver isso. E o pior é que o governo está fazendo medidas boas, não está ruim. É isso que eu quero te falar. Mas é uma briga política. Me desculpe, nesse momento eu não quero saber quem é a favor nem contra. Eu quero saber como é que nós vamos discutir um denominador comum para poder viver isso. Bom, Luísa, vou ter que te interromper aqui só um minutinho para a gente voltar já já. Luísa, como sociedade civil, nós como sociedade civil, o que mais a gente pode fazer pelo país? O que a gente pode fazer pelo país? Se organizar mais? Qual a sua opinião? O que eu estou mais pedindo de concreto, para ela parar de, por exemplo, se eu sou a favor do presidente ou daquele governador, eu jogo tudo na internet para provar que ele é bom. E aí são fake news que saem, é tudo. Se eu sou contra, eu jogo tudo que sai contra. Nesse momento, o que eu estou pedindo é para as pessoas pararem de fazer isso e a gente começar a dar propostas e exigir que as pessoas se unem. Porque se nós não exigirmos, vai continuar dividido. Então, essa é a primeira coisa. A segunda que eu estou pedindo é para as pessoas avaliarem o nosso país e não achar que é o pior país do mundo, só nós que não sabemos fazer as coisas. Nós temos uma indústria muito sustentável. Eu acho que depois dessa abertura, o mundo inteiro não vai ficar na mão de uma indústria como nós ficamos com respirador. Então, assim, vai ter que mudar as taxas nossas para que possa baixar os impostos, para que a gente possa concorrer com o país. Como, por exemplo, na saúde, todo mundo dependeu da China. Todo mundo. Então, você viu faltando respirador, máscara, coisas baratas, que o Brasil tinha muita fábrica que fechou, porque não aguenta os custos do país. Então, nós vamos ter que rever isso. As pessoas vão ter que rever as suas empresas. Tem umas que vão até ter que rever seu negócio, se ele é viável ou não. Essa cultura que tem outros países mais evoluídos, que uma empresa pode não dar certo e abrir de novo, mas não com os mesmos erros que ela cometeu, porque aqui é um pecado você não dar certo. Agora, esse dia eu recebi uma pergunta, Luísa, como eu vou fazer se não dar certo? Eu falei, não se preocupa que o vírus vai dar justificativa para tudo. Mas, entre você e sua equipe, por favor, analisa o que você falhou, o que você poderia ter feito diferente, para você não cometer o mesmo erro quando abrir ou quando fechar. Outra coisa que eu estou muito impressionada é o tanto que as pessoas estão começando a dar e transformando hipótese em verdade. Porque ninguém sabe nada, Sônia.
Eu falei que a doença nós só vamos saber daqui 3 anos. Ninguém pode dizer, o horizontal vai ser muito ruim, o confinamento vertical é melhor. Não, esse remédio dá certo. Ninguém sabe nada, nós estamos aprendendo. O Brasil pode saber o que aconteceu com países e até tentar fazer. Então, quando começou essa briga de horizontal e vertical, eu falava, minha gente, se eu mostrar os dois para vocês aqui, os dois são bons. Mas ninguém pode dizer nada. Agora, o problema é que nós já entramos no horizontal, vamos trabalhar como é que sai, que é melhor do que a gente ficar brigando que o horizontal e o vertical era melhor. Fulano aí o que defende o não isolamento é santo, o que acusa virou. Ninguém sabe nada, gente, só sabe que o vírus é muito grave. Você sabe qual é a minha impressão nessa briga que a gente está presenciando? Sobre um é a favor, outro contra, outro, enfim, todas as opiniões. Eu sinto, quando eu saio na rua, converso com as pessoas, que nós vamos nos tornar um país de 220 milhões de infectologistas. É impressionante. As pessoas só têm certeza. Não é só isso, não. Dúvidas. Eu tenho todas as dúvidas. Eu também. E os outros me perguntam, Luísa, como que vai ser a volta? Eu falo, para você não sentir mal, aprenda todo dia. Eu tirei tudo aquilo que eu aprendi para poder botar esse novo dentro. Não quer dizer que nós não vamos voltar a abraçar, mas o novo precisa entrar. Busca alternativa. Se você ficar preso ao que você está sonhando que vai acontecer, você vai ficar muito mais inseguro. E não sabe. Não sabe. Agora, quando está abrindo loja, que a gente pode dar um retrato. Assim mesmo tem estado que está indo bem. Nem os países têm lojas que estão indo muito bem, tem outras que não estão indo. A gente vai ter que viver um outro mundo. Nós, como seres humanos, também vamos viver num mundo muito diferente. Você tem alguma ideia? Porque eu não tenho nenhuma. Como é que vai ser esse mundo novo? A gente vai ficar mais em casa? Eu posso te dizer que eu não tenho ideia, porque eu fiz uma promessa para não ficar dando receita. Esse dia eu estava num grupo de executivos que deu receita, eu falei, olha, anota tudo, se der certo você vai ficar milionário, porque você está tendo muita coragem. Então, assim, eu só sei que a gente vai ter uma nova realidade. As empresas não vão mandar o executivo fazer uma reunião em uma cidade tipo Rio de Janeiro, Belo Horizonte, mas e voltar na tarde no avião. Os escritórios vão ser menores. Agora, não vai ter a presença física, não vai acabar, mas o home vai funcionar muito. Até em Mulheres do Brasil, Sônia, eu que sou uma pessoa aberta, eu falava, nossa, o máximo que eu estou podendo reunir é 700, 500 mulheres no Santander. Assim mesmo a segurança fala, não pode passar de 500. 500? Será que eu falava, será que eu... porque isso a nossa reunião mensal é 700, física. E eu falava, nossa, acho que a gente recebia na casa durante o dia, uma porta aberta. Vocês estão fazendo via vídeo, né? Não, escuta que eu estou te falando. Eu cheguei até a falar assim, nossa, acho que eu vou comprar um barracão para colher. Sônia, quando eu entrei nessa conectividade móvel, eu estou pondo 3 mil mulheres do mundo inteiro falando junto. Que comprava barracão e o quê? Nesse momento, eu estou fazendo uma reunião, eu entro em qualquer núcleo. Luísa, vem participar do núcleo aqui de Curitiba, eu entro, dou um recado, e a reunião foi espetacular. Então, eu estou fazendo reunião de conselhos, então, assim, vai ter uma mudança. As casas nunca mais vão ser a mesma. Casa de 30 metros para 35, que estava vendendo muito apartamento, vai ter um lugar reservadinho para o home. Vai ter. Queria que você deixasse uma mensagem aqui para o pessoal que assiste o Show Business. A primeira coisa que eu quero dizer, acredite no Brasil. Para de falar mal. Se você nasceu aqui, ninguém mandou você nascer aqui, então você nasceu. Então, se você não valorizar aquilo que é seu, não adianta nada, isso nem parece que é no Brasil. Nós temos coisas lindas, o turismo do Brasil vai ter que ser reinventado, eu estou falando isso muito para o turismo, para baixar custo, para trabalhar o ganha-ganha, porque ele gera emprego para todo mundo, eu não tenho turismo, mas eu adoro. E acredita, eu vou dar um número que você gosta de número, nós vamos construir 20 milhões de casa própria em 10 anos, eu já falei isso no seu programa, para poder ter um nível de igualdade social. Imagina aqui que eu vou vender de geladeira, de televisão, o povo vai vender de tijolo, de cimento, de roupa, de viagem, de tudo mais. Acredite em você, comece fazendo o necessário, depois o possível, e de repente você está fazendo o impossível. Obrigada, Sônia, obrigada para todos. Olha, obrigada, Luísa. Espero que a próxima a gente consiga estar cara a cara, né?
Estaremos E cara a gente cara. consegue, Obrigada. a gente consegue falar Dá o um que virou abraço, pós. Tá bom. Tchau, gente. Obrigada. Obrigada, tchau. Beatão. Sônia, obrigada, bem. Tchau. Tchau. Bom, gente, o Show Business termina por aqui. Agradeço aqui a audiência de todos. Espero vocês próximo domingo aqui na Band.